living brave like a wild child. She's chasing hard, boy, she never gives in. She's riding free with the wind now. Yeah. She's hanging on for the free ride. She took it once, boy, but never again. She bet it all on the last line. Now she's running, running, running down on her luck again. And she's begging, begging, begging for my help again. She's crying, 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 breaking out of her skin. Olá pessoal, o programa Itaipava News veio aqui hoje no Centro Cultural Estação Nogueira acompanhar o trabalho do artista plástico Elias Seriato. A exposição Cor Transmitância, que começou agora no dia 3 de setembro e vai até o final do mês. Elias, seja bem-vindo ao Itaipava News. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho, especificamente dessa exposição que está acontecendo aqui no Centro Cultural Estação Nogueira. Foi uma exposição criada especificamente para cá ou ela já aconteceu em outros espaços? E aproveita e fala um pouquinho da mostra, por favor. Tudo bom? Como vai? Na verdade, essa fase da exposição, ela acontece especificamente para esse espaço. Quer dizer, em abril, Cor Transmitância ela teve numa outra galeria aqui de Itaipava. E, assim, comum de toda abertura de uma exposição, você reunir tudo que você tem de melhor e levar para lá. E foi o que eu fiz lá em Itaipava. Eram quase 30 quadros geométricos. E foi super bem sucedida a exposição, assim, acho que o público no geral gostou muito, porque era uma exposição muito plástica, né? E Cor Transmitância, ela trata inicialmente de cor, e transmitância seria transparência, né? Seja a transparência da cor sobre o trabalho ou a transparência entre as relações. Né? Então, por isso é uma brincadeira, né? Uma junção dessas duas palavras, e é uma palavra inventada por mim. Quando eu trago a exposição aqui para o C100, a ideia era repensar o espaço, eu tinha menos espaço aqui, e entrou uma segunda situação, que é tentar apontar de alguma maneira essa relação de violência sobre preconceito e discriminação na cidade. A sua obra ela tem muito disso, ela procura sempre passar essa mensagem de desigualdade, questões assim, bem sociais mesmo, é isso, Elias? Nessa fase, sim. Na verdade, sim. Eu tive um encontro muito importante em junho desse ano com um consultor estrangeiro, né? E ele adorou o trabalho. E aí ele quis saber um pouco da minha história, eu contei um pouco da minha história para ele, de onde eu vim, porque necessariamente eu lido com arte, faço arte desde criança, mas eu tinha renegado isso, né? Agora eu estudo arquitetura, né? Mas um pouco depois da adolescência eu enveredei pelo ramo de gastronomia. Trabalhei com restaurantes, abri meu próprio restaurante na Zona Sul do Rio. Em 2017 resolvi fechar. E desde lá eu tenho pintado muito, investigado muito sobre cor, sobre pintura, sobre técnicas, sobre esculturas. Né? Assim, passei por algumas escolas importantes no Rio de artes plásticas também. E esse consultor me fez uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: Elias, onde é que está a sua crítica? Você quer se tornar um pintor apenas de cortinas para embelezar casas, ou você quer começar a se posicionar de uma maneira diferente no mercado? Isso fez total diferença para mim, porque daquele momento eu comecei a repensar, a reavaliar o meu trabalho. Né? Para essa exposição, eu trato a minha pintura de diferentes maneiras. Primeiro, ela é corpo, né? Corpo de uma pele que é revestida. Depois ela é simplesmente pele, quando você consegue ver a pintura em si. E tenta relacionar isso de outras maneiras, né? Às vezes a própria pintura ela é carne, ela é sangue que jorra. Isso a gente vai ficar claro quando a gente passar pelos trabalhos. Você já passou assim na sua vida por questões de desigualdade, alguma coisa assim? Você tem um pouco disso? Você procura transmitir na sua arte um pouco da sua vivência pessoal? Ou não? É uma coisa mesmo de observação do cotidiano e de algumas realidades pelas quais a gente passa hoje no país? Isso é uma pergunta muito importante, muito engraçada, né? Porque assim, quando você nasce numa situação um pouquinho mais privilegiada, e foi o meu caso, isso é muito pouco percebido. Então, assim, eu tive o privilégio
por ser também, talvez, o filho mais novo, né, de 5, de poder sempre estudar em escola particular, de logo depois ter uma vivência de Rio de Janeiro, da capital, de fazer faculdade por lá, de abrir o próprio negócio. Então, assim, quando você tem um pouco mais de facilidade, eu não digo nem de dinheiro, mas de facilidade, e começa a andar por outros corredores, isso é menos percebido, né? Por que eu retomo com essa situação? Para mim é muito comum, né? Assim, quando eu vou ler um jornal, ou ligo uma TV, e eu estou sempre vendo um afro-brasileiro morto, né? Todos os dias, nas nossas manchetes, seja em Petrópolis um pouco menos, né? Mas Rio de Janeiro isso é muito comum. Então, assim, no Rio, eu não consigo perceber essa situação racial de maneira mais clara, estabelecida, mas ela é sentida nas comunidades, né? Então, assim, é como um apartheid, né? A Zona Sul e a Barra, ela fica mantida e as comunidades todas repletas dessa população que luta por um pouquinho mais de igualdade, né? E nem sempre tem noção disso, né? Quem está no trabalho pior, quem não tem condição de se formar numa faculdade e quem não consegue dar condições dignas para o próprio filho, né? Para ele ter um futuro melhor. Quando eu venho para Petrópolis, o discurso ele muda um pouquinho, né? Eu consigo perceber que isso é um pouco mais latente. Eu cheguei a ouvir de um empresário petropolitano o seguinte: meu sogro não gosta de negro, meu sogro não gosta de preto. E acho isso um absurdo, no pleno século XXI, você ter pessoas com pensamentos como so blue, but turned black from the pain in her heart. Within the rain, now she's falling apart. She lived a life, but she didn't live long enough to say, I'm holding on to you, to you, to you. I'm holding on to you, to you, to you. I'm holding on to you. Você fala que a exposição é interativa, de que maneira você visualiza que o público interaja com a mostra em si, além, é lógico, do entendimento da mensagem, né? Então, na verdade eu proponho que ela seja interativa. O meu trabalho ele é muito cortado por linhas, sempre foi cortado por linhas. Eu venho de uma racionalidade mesmo, que é arquitetônica, de olhar para o espaço, simplificar ele. Então, assim, nesses centenas de trabalhos que eu tenho, ele tem sempre uma linha cortando de alguma maneira. Quando eu inaugurei a exposição Cor Transmitância, eu fiz uma instalação aérea, né, com fios, foi super bem
aceito, deu uma plástica bonita para a galeria, foi super interessante. E eu pensei, por que não trazer isso para aqui? Então, assim, separei alguns fios, coloquei uma instrução e deixei para o público interagir se quiser, né, de alguma maneira, com esse material. E, na verdade, isso é um ato simbólico, né? Eu chamo esse trabalho de teia. Ele começa com a disposição desses fios sobre umas carteiras que estavam na própria galeria, né? Mas, na verdade, eu quero ir além disso, né? A ideia é poder estreitar uma relação de diálogo com esse público que vem, né? Então, assim, eu vejo que tem importância quando você vai numa exposição, e se você não entende a proposta, que você possa pelo menos questionar, né? Ou se você entendeu a proposta, entendeu o que o artista quis dizer, que você possa contribuir com a sua visão também, né? Na verdade, aqui não tem um discurso cerrado e velado, é uma abertura de diálogo, né? Eu faço algumas propostas e seria muito interessante poder responder, né, esses questionamentos, né? Eles até começaram de maneira tímida, né? Tem um público já começando a interagir com as obras, tem alguns adolescentes me escrevendo, né, um texto por e-mail, ou me cutucando, entre aspas, né, nas redes sociais. Você visualiza como um público-alvo para esse trabalho, um público mais adolescente, mais jovem ou não? Não, sinceramente, o Centro Cultural ele é visitado não só para adolescentes, né, já que tem aqui uma biblioteca incrível, e eles estão sempre por aqui, mas eu sempre vejo adultos, família com crianças, público mais idoso também. Então, assim, a cor transmitância ela não é uma exposição definida por uma faixa etária de idade, né? Ela está aberta para o público, desde do bebezinho até o idoso. Elias, a gente já entrou falando do trabalho em si, da exposição, mas a gente falou pouco de você. Conta um pouco mais aqui para o Itaipava News, como é que começou. Você fala que desde criança você já tem essa veia artística, mas quando é que você efetivamente se tornou um artista plástico, ao pé da letra? Eu faço arte desde criança mesmo, assim. A minha memória é de pintar desde 5, 6 anos, meus pais incentivavam isso. E eu adorava, né? Enfim, fazer pequenos trabalhos de pintura. Depois, na adolescência, eu começo a me dedicar a histórias em quadrinhos. Então, eu começo a desenhar muito temas de super-heróis, até que eu vou parar no estúdio do Ziraldo, desenhando o Menino Maluquinho. Isso é uma temporada de 2 ou 3 anos por lá, foi super rico, super interessante. E depois disso, eu sigo para a vida, né? E aí é onde eu vou entrar em restaurante, vou fazer faculdade de arquitetura, estudo outras coisas também. Passo pela EAV, né? Que é a Escola de Artes Visuais lá no Rio, fica no Parque Lage. Mas, na verdade, assim, eu tive o tempo todo negando, né? Negando essa situação artística, né? Principalmente quando você começa a ganhar dinheiro em outros ramos, né? Você deixa, na verdade, a questão da pintura, da escultura, né? Na verdade, do dom subjugado, né? Mas em 2017 eu resolvi fazer o contrário, né? Resolvi, quer dizer, abrir mão de determinados status e conforto, né? Isso considerando a própria venda do meu bistrô na Zona Sul, para poder me dedicar exclusivamente à arte, né? Estudar arte e a produzir arte. E desse período para cá já aconteceram exposições no Rio também, em Itaipava, região de Itaipava que eu digo, essa é a segunda? Aqui em Itaipava é a segunda. Na verdade, eu inaugurei na Praia Medavá, né, ali no Parque Municipal, e tinha todo um significado por ser ali, primeiro porque era público, era aberto, era uma exposição de estreia, e é curioso, assim, por toda estreia, né, como eu falei agora há pouco, mas eu repito, eu peguei tudo que eu tinha de melhor e levei para lá. Então foi uma seleção de quase 30 quadros. E se relacionar aquilo foi muito simples, né? Porque era uma situação de gosto mesmo, né? Olhar, achar bonito e levar para lá, levar para a exposição. Quando eu trago para aqui, ela tem uma racionalidade maior, né? Eu chego com 8 obras, porque muitas delas estão agrupadas, né? Mas ao mesmo tempo eu trago 2 inéditas, são obras maiores, né? Com 2,80 metros por 80. São trabalhos que saem de uma situação mais plástica, estética, decorativa, para uma situação de mais visceralidade, né? Trabalhos que envolvem aço, que envolvem ferro, envolvem materiais cortantes.
Vamos dar uma passeada aí pela exposição para você falar de maneira mais específica um pouquinho sobre cada obra também. Então, nesse trabalho eu trato a pintura como pele, né? Na verdade, eu tenho um corpo super tradicional, que é um corpo de tela, montado num chassi, né? E a pintura ela é simplesmente pele, né? A gente trata ali algumas transparências, alguma materialidade, mas o trabalho ele é só pele. Não tem distinção de cor, se branco, se negro, se moreno, mas ele é só pele. Resumidamente pele. Talvez esse trabalho seja a tradução da cor transmitância, né? Que seria essa junção de materialidade e transparência. Nesse caso, o trabalho ele se chama corpo geométrico, né? E eu trato o geométrico como corpo, assim, um corpo que sangra mesmo, né? Veias saem por trás desse trabalho e jorra num segundo trabalho geométrico, né? Que representa uma poça de sangue. Isso é uma alusão, né, à violência no Rio de Janeiro, um derramamento de sangue, especialmente de afro-brasileiros. Esse corpo geométrico ele é um corpo feito de negro, cinza, azul. Aqui é uma grande junção de paisagem e violência com referência da azulejaria portuguesa. Inicialmente eu pinto uma vista do Morro dos Irmãos, uma vista lá da Urca, pintada em vermelho sangue. Esse trabalho se chama Praia Vermelho, né? Uma brincadeira com o próprio nome ali do local. Depois de quartejar o pão de açúcar, eu tento recriar ele numa malha, né? Com alguma racionalidade, né? De azulejaria. E quando o visitante ele olha cada quadrante com um pouquinho mais de paciência, ele consegue perceber a onda do mar, consegue ver alguma nuance de pedra, consegue ver a estação do bondinho, né? Mas no geral ele é uma pintura abstrata, né? Se tornou abstrata, mas esses detalhes, essas nuances conseguem ser percebidas. Aqui é a pintura tratada como corpo novamente. Eu faço uma brincadeira com o meu próprio trabalho, né? Eu trago 3 trabalhos super coloridos, porque é minha marca, né? Fazer geométrico e colorido. E eu revisto ele com uma pele distinta. Traz com 3 tipos de pele, né? Uma pele negra, que é transparente, que está na base. No centro, uma pele branca. E ao alto, uma pele morena. Né? E dá essa visão de opaca, né, para o trabalho. Na verdade, aqui, o próprio trabalho ele é utilizado como corpo de uma pele que está mais à mostra. 2 Irmãos. Isso aqui, na verdade, é uma grande brincadeira com o cartão postal do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu pinto ele, né, de maneira quase que perceptível mesmo, né, realista. E depois eu, mais uma vez, retalho o trabalho e junto com outras referências de cores, né, dando essa malha mais colorida, né, mais criativa para o trabalho. O 2 Irmãos, na verdade, ele brinca com a situação da azulejaria portuguesa também, né? Ele cria um grande painel, mas dessa vez um painel menos voltado para uma visão europeia, né? E sim para uma visão brasileira. Ele é quase que um carnaval, né? Quase que uma alegoria, né? Uma malha de aço com sei lá quantas possibilidades de cores, de interação. Essas cores são todas inspiradas mesmo na fauna, na flora do Rio, né? No próprio calor que a cidade emana para aquele visual, né? Inicialmente eu pensava numa instalação diferente para aqui, mas quando eu comecei a montar eu vi que tinha uma caixa com muitos livros. Esses livros não foram previamente selecionados por mim, mas eles tinham tudo a ver com o que eu queria falar naquele momento, né? A gente fez uma discussão sobre a Amazônia, queimada na Amazônia, biodiversidade, o mundo inteiro voltado para o Brasil, né, especialmente para a Amazônia. Eu pensei, por que não trazer o tema para cá, né? Não uma situação de julgamento ou de crítica, mas no sentido de levantar 2 bandeiras. Coloco a Amazônia ao centro da exposição, como ela está no centro da discussão, né? Na verdade, a gente separou aqui alguns livros que representam algumas nações do mundo, né? Não couberam todos, mas pelo menos um país de cada continente, né? Essa foi uma das preocupações. E depois a Amazônia, colocada ao centro
mas como um objeto de investigação mesmo, né? Se fala muito de Amazônia, vamos preservar por quê? Vamos desmatar por quê? Quando, na verdade, a gente acaba se esquecendo de todas as riquezas que tem lá e de todas as possibilidades que essa biodiversidade pode oferecer, né? Então, assim, na verdade, é só mais uma possibilidade, né? Eu vou ficar muito contente de saber que alguém pode sentar nesse banquinho, folhear algumas páginas, buscar algum interesse pela Amazônia e, quem sabe, poder fazer uma viagem, né? E aí, realmente, entender daqueles sabores e todas as possibilidades que a floresta nos oferece. Isso vai além da situação longínqua, né, ao qual a gente pensa sobre a Amazônia, né? Selfie Pinceladas é um autorretrato feito por mim, só que dessa vez com tinta, né, e não com fotografia de uma câmera, né, de iPhone, como é comum aí nessa nossa nova geração, né? O meu autorretrato a pinceladas, uma perspectiva de selfie, e aí eu recubro os meus olhos, que é uma atitude muito comum também da nossa sociedade, né, no sentido de nem sempre estar de olho no que está acontecendo ao redor. Uma coisa curiosa nesse trabalho é que eu deixo transparecer, né, os meus traços negroides, de boca, nariz, mas a pele encoberta em azul, né? Acho que isso faz total sentido uma situação de interpretação mesmo, né? Para quando a pessoa olhar e ter algum tipo de questionamento, de intriga, né? Sobre qual será a cor desse autorretratado. Elias, então é isso. A gente queria aí te parabenizar pela obra e gostaria que você fizesse um convite aqui para o público da região de Itaipava, Nogueira, Correias, que vem aqui conhecer a exposição. Fica até quando? Obrigado, Luciano, antes de tudo, pela oportunidade de poder falar sobre o trabalho. Vejo muito valor nisso tudo. A exposição fica até o dia 29 desse mês e vai ser ótimo saber que o Petropolitano pôde vir, em especial as pessoas que moram no bairro, moram em Itaipava, né, que moram pertinho. Ter um centro como esse é muito importante, assim. Eu até brinco com os amigos de que todo mundo merecia ter um centro aberto ao público como esse, né, no sentido de ter uma biblioteca pública, de ter um espaço de conversa, de diálogo. É um local diferenciado realmente, né? Uma grande sacada da prefeitura, não sei, não me recordo agora em que momento, mas de transformar isso aqui num espaço de arte, de cultura, né? Especialmente pela preservação da memória, né? Então, assim, você está lidando com uma estação de trem que poderia ter sido demolida e ter feito somente uma praça aqui, e hoje você preserva, né? Deixando uma locomotiva lá fora e preservando o espaço, né? Parabéns mais uma vez e que venham outras exposições aí na região e que o Itaipava News esteja lá acompanhando. Obrigado. Uma boa tarde. She's riding high on a wave now. She's swimming free on the outside of this. My brave little wild child. Now she's running, running, running down on her luck again. And she's begging, begging, begging for my help again. She's crying, 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 breaking out of her skin. Of her skin. The sky's so blue, but turned black from the pain in her heart. Within the rain, now she's falling apart. She lived a lie, but she didn't live long enough to say the sky's so blue.